Olá, meus amigos, tudo bem? Oi, queridonas, queridões! Hoje nós iremos entrevistar ela, a queridona, a mais queridona de todas. Oi, gente, eu confesso pra vocês que quando a Amanda virou e falou pra mim assim: Ô, Laura, eu quero que você seja uma convidada. Eu falei: amiga, para! Porque lógico, eu sou blogueira, isso aqui é o importante item blogueirístico. Exatamente. Então, hoje nós vamos começar, né, com temas muito importantes. Ela está um pouco nervosa, gente. Ela não costuma ser assim, entrevistar assim, sem ela saber o que ela vai fazer, né, gente? Eu gosto de ter o controle da situação. Mas, como boa blogueira que sou, tenho muita história pra contar também. Falei, então vambora, amiga Amanda, vambora. Então, vamos fazer a pergunta que não quer calar, né? Tipo assim, pode ser a mais queridona de todas, a advogada, a esposa e ainda carregar o maior amor do mundo de uma mãe do coração? Nossa senhora, pode. Pode? Pode, com certeza pode. Então hoje nós vamos começar, né, falando sobre a história de vida da amiga Laura, né? Eu queria que você contasse pra gente, amigo, um pouco sobre a sua história. Como, assim, qual a sua origem, como é que você se encontra no mundo hoje? Vamos lá. Então, eu vim sobre encomenda, né? Sob encomenda. Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou filha adotiva. Isso pra mim não é um tabu. Amiga Amanda sabe, todo mundo que convive comigo sabe que eu falo disso com naturalidade, porque pra mim é natural. Não é uma coisa que eu falo, né? Conheço a pessoa e falo: Oi, fulano, eu sou filha adotiva. Tipo, uma colega lá do clube falou: Nossa, você nem me falou isso. Eu falei, cara... É uma coisa muito pessoal, É muito né? pessoal, a gente precisa ter um pouquinho de intimidade. Eu não tenho tabu com isso, mas também não é algo que eu chego falando. E o que aconteceu? Meu pai foi casado, ficou viúvo, e aí casou com a minha mãe. Minha mãe engravidou, perdeu um nenenzinho, não conseguiu engravidar de novo. Só que eles falaram que queriam muito ter um filho e tudo. Aí minha tia, que é a irmã mais velha da minha mãe, hoje em dia ela já faleceu, conseguiu, né, essa peça rara pra ela. Pra mim. Humildade aqui é tudo, né, gente? Autoestima, jamais. Autoestima que tá no nível máximo. Lá em Governador Valadares. Uhum. Eu nasci lá em Governador Valadares e minha mãe estava esperando que eu nascesse dia 30 de novembro. Eu falo minha mãe da minha família daqui, tá, gente? Quando eu me referi a galera lá do lado genético, DNA, eu sempre me refiro a eles como genitora e genitor, porque eu não tenho eles como referência de pai e mãe. Uhum. E aí minha tia, lá em Valadares, teve conhecimento de uma criança que seria colocada para adoção, nasceria dia 30 de novembro, e falou com a minha mãe que seria uma criança morena, negra. Minha mãe falou, não quero saber se é menina, não quero saber se é menino, não quero saber se é branco, se é azul, se é amarelo, se é pardo. Eu quero uma criança para ser a alegria da minha casa. E modéstia à parte, eu sou. Mais uma demonstração aí, entendeu? Mais uma demonstração aí de autoestima. Não é a queridona. E aí, amiga, era pra eu ter nascido dia 30 de novembro, mas eu fui nascer só dia 14 de dezembro. Minha mãe professora, meu pai cuidava da venda que a gente tinha na época. Minha mãe só pôde ir pra Valadares dia 18 de dezembro. Ou seja, eu fui muito mais esperar. Desculpa, gente. Bastidores aqui, gente. Nosso diretor aqui... Nosso diretor tá vermelho até. Tá vermelho, né? Se pudesse mostrar pra vocês, mostraria. Eu não sei se deu pra ouvir, mas... Vamos recapitular, né? Isso. No dia 18 de dezembro, minha mãe entrou de férias, que ela era professora, e foi pra Valadares me buscar. Aí chegou lá, gente, na hora que ela me viu na rodoviária, chegando assim, ela já me pegou, olhou e falou assim, ai, queimaram minha filha! Mas não me queimaram, eu tenho uma pinta, uma marca registrada que ela não vai me perder nunca. E foi isso, amiga. Aí eu vim pra Leopoldina, fiquei lá em Valadares alguns dias ainda, e vim pra Leopoldina desde então, moro aqui, vivo aqui, estou aqui hoje. E outra coisa também, para quem não sabe da minha história, da minha relação de amizade com a amiga Laura, nós nos conhecemos na faculdade, até então a gente não se conhecia, né? E quando a gente começou a conversar sobre essa história da questão da adoção, né? Eu até fiz uma pergunta para ela, eu comentei, e ela me respondeu de uma forma muito natural, que eu achei muito interessante. Eu queria saber se você ainda
ainda tem esse tipo de pensamento, porque, assim, na realidade foi em 2012, né? Olha quanto tempo já tem essa trajetória aí. De mochilinha rosa nas costas. De mochilinha rosa, gente, ela ia... E, assim, tinha penduricalhos, assim, sabe? Ali. Tinha penduricalho, tinha chaveiro, tinha tudo. Era uma coisa, aquele negócio. E aí, E eu perguntei pra ela, eu falei, e aí, Laura, como que você tem essa relação com, né, assim, a questão dos genitores e tudo, né? E você tem curiosidade de saber quem são sua mãe biológica, se você tem algum tipo, se você tem irmãos, como que é a família, né, biológica? E aí ela me respondeu com uma naturalidade, afirmando que, assim, que ela um dia poderia ter essa possibilidade, de ter essa curiosidade, mas que tinha muito receio de conhecê-los pelo fato, assim, de achar que eles poderiam ter passado algum tipo de necessidade. Sim. E ela, assim, graças a Deus, teve todas as oportunidades possíveis, né, ao alcance dos pais. E eu queria saber se você ainda tem esse pensamento, se você tem essa curiosidade de conhecê-los ou não mais, se você está muito bem resolvida em relação a isso. Como que é isso no seu pensamento, assim? Como é que é? Eu em relação a isso, eu sempre fui muito bem resolvida. E eu continuo pensando da mesma forma, porque hoje eu não tenho o que oferecer para eles. Uhum. Eu tenho para mim, graças a Deus eu tenho para mim, né? Sou casada, tenho minha casa, tô construindo minha família, mas eu não tenho muito para oferecer pro próximo. E eu tive uma vida, gente, de princesa. A minha mãe, quando ela chegou em Leopoldina, ela falava para todo mundo, minha princesa tá chegando, minha princesa chegou. Então, eu fui criada como uma princesa. Fui até mimada demais. Porque além da minha mãe tinha a Julieta, né? Sim. E a Julieta, ela foi babá da minha mãe. Pra vocês terem ideia, ela foi morar com a família da minha mãe. Foi babá da minha mãe, cuidou de todo mundo. E eu fui a última, rapinha do tacho. Era eu, minha mãe e uma prima minha, Valéria. Que era um xodós da Julieta. Ela era apaixonada por gente. Então, ela me mimava demais. Tudo que eu queria, eu tinha. E se eu não tinha, eu fazia uma viagem. Pra ter, né? Sim. Então, hoje eu não tenho nada pra oferecer. Se eu investigar, né, amiga? Colocar alguém pra descobrir como que eles estão. E ver que não tá, assim, no caminho reto, né? Eu acho que eu vou ficar muito mal. Acho que eu vou ficar muito depressiva. Vou pensar, poxa, por que eu tive essa sorte e meu irmão, por exemplo, não teve? Então, por hora... Hoje eu não tenho vontade de procurar saber, porque eu não tenho o que ofertar. Mas se lá na frente eu ganhar na Mega Sena, porque é um grande sonho meu ganhar na Mega Sena, gente... Eu acho que é brasileiro, né? Não existe nunca. Tá jogando? Não tá, mas assim... Mas quer ganhar na Mega Sena, entendeu? Quer ganhar, então, assim, o que importa é a fé. É a fé, né? O que você tem? A fé, né? Como diz o amigo Evan. E aí, gente, hoje, então, eu não tenho vontade de conhecer, porque eu não tenho nada pra oferecer e tenho medo de até mesmo ficar doente, vendo uma situação. Queira Deus que esteja todo mundo bem, seguindo a vida. A melhor decisão que a minha genitora poderia ter tido foi me colocar pra adoção, porque ela não queria prosseguir com a gestação. E graças a Deus eu encontrei minha mãe e meu pai, que fazem de tudo pra mim. Não dá para as pessoas verem aqui onde a gente tá gravando, que é no meu escritório. Mas se eu tenho um escritório hoje, é por conta deles. Então, eles me proporcionam sempre tudo do bom e do melhor. Sim. E outra coisa também. Antes dessa questão da blogueiragem, né? Você tinha o sonho de ser atriz. Ai, eu queria... Gente, meu sonho era ser atriz. E eu queria saber, assim, como que foi essa dicotomia, por exemplo, do direito, da artes cênicas, ser atriz, como que você escolheu o direito? Como é que te encaminhou sobre isso? Dizendo que o seu sonho era totalmente diferente. Então, quando eu estudava no Imaculada, a gente tinha um negócio que chamava produção de texto, banco de texto, não lembro, e teve uma reportagem da Suzane Richthofen lá, e eu falei sobre aquilo, e a professora falou, nossa, Laura, você deveria focar na área do direito. Só que aquilo ficou lá no meu subconsciente, porque eu queria ser atriz, gente. Eu queria. A Globo, que lute, tá? Isso aí, eu confesso, meus pais não me deram muita confiança, não. Sabe? Duas coisas que eles não me deram confiança até hoje. De ser atriz e de ir pra Disney. Também é meu sonho ir pra Disney. Vamos chegar lá. E aí, amiga, quando eu participava de grupos de teatro e tudo, eu queria muito ser atriz, muito. Só que demanda de uma coragem também, de meter a cara, de ir para um Rio de Janeiro da vida, porque onde a gente tá não tem.
Sim. Por mais que a nossa capital, Juiz de Fora, seja muito grande. A capital da Zona da Mata, Juiz de Fora, pra quem não sabe. Seja um pouco maior, assim, ela não é Rio de Janeiro, não é São Paulo, que ofertam esses cursos, né? E aí eu peguei e falei, chegou no 3º ano, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí? Falei, vou fazer direito, que é quase a mesma coisa que artes cênicas. Porque a gente atua muito, amiga Amanda. Sim. A gente atua muito. É de tudo um pouco, né? Você é um psicólogo, é de tudo um pouco ali. Porque você, né, a gente lida com a história de vida de pessoas, né? A gente compra a briga daquela pessoa e a gente tem que defendê-la. Então, muitas vezes, a gente faz uma cena. Eu não sou advogada criminal, nem a amiga Amanda, mas a gente encena nas nossas peças. E se você pegar para acompanhar os fatos direitinho e ter aquela visão, né, assim, do que tá acontecendo, você é um teatro. E eu sou apaixonada pela advocacia também. Sim, então você gosta muito da advocacia. E a artes cênicas, você desistiu? Não, gente, porque eu tô nessa mundo de blogueiragem aí, né? Então, se alguém assistir, se o Boninho assistir e falar, vamos pro BBB, eu vou. Eu não penso 2 vezes, eu vou. Deixa meu marido Boninho, aqui. corre aqui. Gente, se eu pudesse mostrar a cara do marido dela agora falando isso, vocês me imaginariam que daria divórcio. Eu tenho muita vontade de atuar. Muita vontade, Muito. Entendi. E já fez a inscrição pro BBB, alguma coisa assim? Não, você acredita que eu só fiz inscrição pro BBB uma vez? Sério? Ano passado eu fiz a inscrição. Então tenta aí, gente. Nunca é tarde, né? Boninho. Pois é. Vai que alguém desiste, né? Tô aí, tá? Tô com 2.100 e poucos seguidores, crescendo todos os dias, um pouquinho mais. E outra coisa também, essa questão da advocacia e tudo, como que você, né, tá fazendo, fez a sua profissão, como que foi a questão da blogueiragem, assim, como que surgiu isso? Como surgiu? Foi do nada, você começou a fazer uns vídeos aleatórios, e aí viu que isso poderia ser uma coisa muito legal, que é uma coisa que você gostava, já por você ter essa questão carismática de encenar, dessas coisas assim. Obrigada pela parte carismática que me toca. Agora não fui eu, nem eu que me elogiei. Né, gente? Ela deu espaço, né, pra alguém elogiar fora ela, mas tudo bem. Ai, amiga, não sei te falar. Foi tudo muito assim, natural, assim, foi fazendo? Foi muito natural. Os amigos do Dalmo, eles sempre falam comigo assim, principalmente o Fred. Você ia ganhar mais dinheiro na internet do que advogando. E eu não levava muito a sério. Porque a internet, bem ou mal, você tem que ter uma regularidade de postagem e tudo. Sim. Eu tentei no início do ano, mas eu estava fazendo prova de concurso. Então, não era a hora. Até peço desculpas se eu deixei alguém na mão no início do ano. Não era a hora de focar nisso. E conforme o tempo foi passando, eu falei, não, é isso que eu quero. Comecei a ver que a galera começou a interagir. Chamo as meninas de queridonas, né? Elas já me encontram na rua, falam, queridona. Eu falo, oi, tudo bom? Já virou uma marca, um bordão registrado, Virou né, um bordão seu, né? registrado, que inclusive não é meu. Não é seu? Não é meu. Queridona não é meu. O queridona é da Olivia, eu trabalhava com ela. E ela chamava todo mundo de queridona. E eu peguei isso. E quando eu vim pra cá, naturalmente eu falei, queridona. E aí pegou e ficou. Hoje em Olivia, dedicação da queridona pra você. Exatamente, amiga Olivia, você sabe. E a Olivia me incentiva muito. Porque poderia ser uma pessoa que chegasse e falasse assim, peraí. Sim. Eu que falo isso. Entendi. Entendeu? E ela não, ela me incentiva, ela curte meus reels, ela divulga. É uma excelente amiga. Tá. E agora nós vamos partir para a parte do marido Dalmo. Um cara super legal, gente, super tranquilo. E eu quero saber, assim, como que funciona isso? Porque, assim, eu sou suspeita de dizer, porque, né, eu conheço eles um pouco mais íntimos e tudo, né? E, assim, gente, eu vejo que são totalmente opostos, assim. E aí são opostos que se complementam. É muito engraçado. E isso, ao mesmo tempo, é muito legal. E aí eu queria saber, assim, uma reprodução, gente. Vocês têm que ver como que ela conquistou ele. Eu queria que você contasse um pouco disso. Como que foi esse começo? Como que você conheceu o amigo Dalmo? Porque, assim, ele faz participações nos vídeos e tudo, né? Apesar de um pouco mais tímido, assim, mas ele faz. E, gente, é muito engraçado os dois. Porque são, assim, diferentes, mas, ao mesmo tempo, são muito iguais, sabe? É muito legal ver os dois juntos.
Conta aí um pouquinho pra gente, amiga. Sobre como que você conheceu, como vocês decidiram casar. Então, eu conheci o Dalmo conheci de fato o Dalmo na exposição de 2012. Mas ele jogava handball no Colégio Santos Anjos e os meninos vinham pra cá jogar bola. Eu ia assistir o jogo deles. Não olhava pra ele porque eu achava que a minha amiga Isadora gostava dele. Só que não. Isadora, hoje em dia, ela namora um menino e tudo. Parece muito com ele, mas não é ele. Só que eu. E aí, em 2012, na exposição... Mentira, amigo, peraí, deixa eu voltar aqui. Eu estava numa fase muito tensa da minha vida, né, amiga Amanda? Estava mesmo, gente. Prefiro não comentar. Só sub-15. Eu com 18 anos, só com sub-15, gente. Não deixava meu irmão chegar perto dela, porque eu tinha medo, né? Porque, sei lá, né? Vai que ela agarrava ele, coitado. Amiga Amanda, não deixava o Gabriel chegar perto de mim. E foi uma fase... Eu nunca tive namoros mais de um ano. E eu sempre falava, a partir do momento que eu namorar um ano com a pessoa, eu vou casar com ela. No dia 26 de abril de 2012, eu vi o Dalmo no Telo, que é um bar aqui da nossa cidade, do lado oposto, e falei com uma colega da época. Eu falei, fulano, aquele ali é um menino que eu namoraria com ele. Gente, não lembrava de época de jogo, nada. Olha, gente, nada. Já tava ali, né? Pois é. Aí ela virou pra mim e falou assim, não, ele é amigo do meu ex. E ela tava tendo problemas com o ex na época. Uhum. Aí eu falei, então tá. E aí, fui pras festas. Por que isso, gente? Tipo assim, ele era amigo do ex, não tinha problema. Ele era outra pessoa, né? Vamos colocar assim. Mas enfim, né? Ela tava sofrendo pelo ex, ele era amigo do ex. E ele andava muito com ela. Entendi. E aí fui curtir minha vida, fui pras festas, sempre fui muito de sair e tal. Até que na exposição, no show da Paula Fernandes, ele estava lá, gente. Ele, o translúcido, o crepúsculo da Laura. O amor da vida dela, translúcido, o marido. Não, ele podia, se ele tivesse sido chamado pra fazer crepúsculo, a gente ia estar bem rico. Claro, com certeza. Mas aí, na exposição aqui da nossa cidade, tem um círculo, assim, onde tem apresentação de cavalo, etc. Só que durante o show a galera fica ali, né, amiga? Sim. O Dalmo estava encostado na grade. E eu, louca, alucinada. Olhei para aquele menino encostado na grade, vi que uma outra amiga minha, que foi nossa madrinha de casamento, Luíse, chegou perto dele e eu falei... Ele lá translúcido, né? Ele tava com uma blusa vermelha no dia até, amiga. Ele tava mais... Entendi. Não tava tão... Tava meio termo ali, né? Isso. Entendi. Aí, eu falei com a Luísa, assim, quero conhecer seu amigo, porque eu sempre fui dessas. O que eu queria, eu corri atrás. Até hoje, que eu quero, eu corro atrás. E aí, ela pegou e foi lá, chamou ele e falou, esse aqui é o Dalmo, esse aqui é a Laura. Só que nisso, gente, antes dele chegar perto de mim, eu estava assim, ó. Gente, ele imitando ela também é muito engraçado. Amor, vem cá imitar rapidinho. Vem cá, amor, chega aqui. Só um pouquinho. Ai, meu Deus do céu, ele tá tímido. Ele é tímido, tá vendo? Diz ele que quanto mais perto ele chegava, ele ficava assim, onde que essa menina tá querendo? Quem que essa menina tá querendo me apresentar? Não deve ser essa louca. Eu achava que eu tava sensualizando, né, gente? Jogando os cabelos pra lá, jogava pra cá, mas eu tava, louca. Parecendo que tava com tique. Exatamente. Aí na hora que chegou perto, ela apresentou a gente. E eu falei com ela assim, pode deixar que eu vou cuidar muito bem do seu amigo. Olha aí, tá aí até hoje, e né? Vapo. Firmemente. Nossa, e aí? Todo dia estamos aí. Firmemente. Agora casamos, né? Vencemos a pandemia, casamos. Mas eu pedi ele em namoro, tá? Você sabe disso, né, amiga? Claro que eu sei, até porque eu falei, gente, ele tá indo na casa dela. Ele conheceu os pais, né? Já estão juntos. O que tá faltando mais, né? Aí ela acendeu uma lâmpadazinha. Eu chegava na faculdade, que eu assim, ai, amiga Amanda, tô conhecendo um menino, que não sei o quê, mas ele não fala que me namora. Para de bobeira! Ele vai na sua casa, come na sua casa, conhece seus pais, não te namora. Ele não me namorava, gente. O Dalmo começou a me namorar oficialmente lá pro dia 23 de setembro de 2012. Bom que ela tem as datas, né, gente? Tudo isso. Daí é prova de amor, viu? Viajou comigo sem me namorar. Olha que coisa, né? Apresentando pra todo mundo. Meu genro! Você fala assim, não sou não. Eu sou apenas um conhecido dela. Tô conhecendo ela.
palhaçada. Aí eu pedi namoro. Aí ele passou no mestrado em Juiz de Fora. Eu falei, a gente podia noivar. Aí na hora que a minha mãe ouviu, ela gritou lá de dentro assim, eu tenho uma pulseira aqui que pode virar uma aliança, par de aliança. Super incentivo, né? Sem pressão. Sem pressão. Imagina, bobagem. Dona Terezinha aí arrasou, representou. Né? Representou. Sabe quanto dá um pagou na aliança? R$80. Olha, gente, que investimento, né, gente? Por mais sogras igual a Dona Terezinha com pulseiras de ouro. Aí entendeu? Ele passou no mestrado, a gente noivou e marcamos o casamento a princípio para 2020. Só que aí o mundo parou por conta da Covid-19 e casamos no civil em dezembro de 2020 e somente agora, em julho de 2022, que a gente conseguiu casar no religioso. Que foi muito bacana, por sinal, tá, gente? Olha, muito legal. Né, muito lindo, muito legal. E outra coisa, como que você se imagina, assim, daqui 10 anos, por exemplo? Quem é a Laura agora? Quem foi a Laura em 2012, tá? No início da faculdade, com a mochilinha, tá? Gente, outra coisa, tá? Era assim, a gente tava fazendo prova, né? E aí ela terminava, por exemplo, a prova antes da gente. E aí, cara, todo mundo sabia que ela tava levantando, porque ela derrubava as coisas, arrastava a cadeira, era uma loucura, parecia que tava vendo um tsunami. A gente já chegava os papéis, já tirava de perto do pedaço da mesa, porque senão ia junto embora, porque ela passava igual um tufão. Com a mochilinha, tá? Com os penduricalhos e tudo. Bem tim. E como é que você se imagina? O que mudou da Laura de 2012, vamos colocar assim, para a Laura atual e a Laura daqui 10 anos? O que você acha? Qual foi o de crescimento? O que você... Você acompanhou a sua evolução. O meu crescimento, né? Que a gente, igual você falou aí, eu ia pra escola igual uma adolescente, né? Gente, tinha troca de pijama. Quando esfriava mais um pouquinho, a Dona Terezinha mandava pijama comprido, manga comprida. Quando tava calor, era pijama de manga. Ela colocava na cama, né? Na cama. Por isso que eu falo, gente, eu fui muito mimada. Minha mãe, ela às vezes, ela arrumava a cama pra mim. Ela colocava lá um pijaminha de calor ou de frio pra eu poder escolher, né? E às vezes que eu ligava pra ela também, né? Sim. Ai, mãe, vontade de comer uma palha italiana. Eu também falava, ai, mãe, vontade de comer uma palha italiana. A Regina Celi virava e falava assim, faz pra gente. Né? Tudo bem. Eu chegava em casa e a palha italiana tava pronta, né, amiga? Palha italiana tava pronta, verdade. Ela fazia jus mesmo à mãe ali, né, cara? Ela fazia jus à mãe ali. Essa semana eu tava pensando nisso, que eu vou fazer 30 anos mês que vem. E 15 anos atrás, 10 anos atrás, eu não sabia nada da vida ainda, sabe? Eu queria saber de comer palha italiana na hora que chegasse da aula e sair, curtir. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tenho minha casa, eu tenho minha rotina. Estou no lugar que eu gostaria de estar? Posso dizer que sim. Posso dizer que sim. Gosto muito da advocacia, gosto dessas questões da blogueiragem, que eu acho que alivia um pouco o estresse, porque a nossa vida de advogada, ela é estressante, né, minha irmã? É muito complicado. Ela é muito complicada. Então, eu tô feliz, eu tô grata. 2022 é um ano que eu achei que seriam só altos, mas eu tive como é que eu vou dizer assim? Um contratempo, né? Ali no meio. Eu sou uma pessoa que eu gosto de programar as coisas. A amiga Amanda sabe, né? Eu sou de rotina, eu sou de... vamos acordar tal hora, vamos fazer isso. Cronometrado, gente. Cronometrada. Eu falei, cara, 2022 vai ter os 30 do Dalmo, vai ter o nosso casamento, vou meter uma criança aí nos peitos do Dalmo. Gente, ela fala que eu meter um filho no peito do Dalmo. Sim, gente, entendeu? E vou fazer os meus 30 anos. E aí a gente casou, eu engravidei em julho, agosto, mais ou menos, eu descobri que eu tava grávida. Só que, infelizmente, eu perdi o neném. Eu nunca falei isso na internet, é a primeira vez, eu acho que agora eu já consigo falar sobre isso. Mas eu me via num lugar de maturidade pra me tornar mãe. E aí, Deus foi lá e falou assim, não é na sua hora não, querida. Relaxa também. Vai ser na hora que eu quiser, né? Deus, provavelmente, mas... Isso. E aí, eu tive um aborto espontâneo e foi muito tenso. Minhas amigas que estavam comigo no dia a dia sabem que foram dias muito difíceis pra mim. Só que
Deus é bom o tempo todo, né? Sim. E sabe de todas as coisas, né? Sabe de todas as coisas. Então, eu creio que dos altos e baixos, 2022 foi realmente um divisor de águas, mas foram muito mais altos do que baixos. Teremos meus 30 anos mês que vem para comemorar, para celebrar, para a gente curtir bastante, né? Sim. Todos os momentos, todos nós juntos. E o que essa questão dessa situação que você passou, né, do aborto espontâneo, o que ele trouxe para você, assim, hoje? O que é a Laura antes dessa fase, né, que foi uma fase ruim, e a Laura depois disso? Nossa. Como que a Laura se vê agora? Eu me vejo mais forte e mais preparada ainda para ser mãe. Entendi. Bom, né, então, viu? Sim, nada é por acaso, né? Foi um período muito difícil. Por ser uma pessoa controladora, na hora que eu comecei a ter o sangramento, que eu perdi o controle da situação, falei, e agora? Né? Mas que seja feita a vontade de Deus e eu tenho essa criança que veio nas minhas orações e tudo. E peço que Deus mande um pacotinho com muita saúde pra gente cuidar, pra gente mimar bastante. Vai chegar, que a titia aqui já tá preparada, né, gente? Pra poder morder o sovaquinho, né? O sovaquinho gordinho. Já tô preparada, e pra já. mexer nos seus enfeites, não, né? Não, essa parte a gente pula os efeitos, não, tá, gente? Porque eu tenho, né, um apego nos efeitos. E outra coisa também que eu queria saber, qual que é o seu objetivo de vida hoje? Meu objetivo de vida hoje é ser mãe. Quero ser mãe, quero ter 2 filhos. Queria ter um só, mas eu quero ter 2. Eu falo que ele não é sozinho. Eu não sou sozinha. Ela vai mandar um outro filho no peito dele, entendeu? Ele que lute. Né? Porque ele fala, eu sei que é golpe, mas eu vou. Então, eu quero muito ser mãe. Eu quero crescer no Instagram também. Quero ganhar na Mega Sena. Nossa, meu principal objetivo de vida é ganhar na Mega Sena. Sim, tô tentando desde 2012, desde 2010. Mas aí, né, a gente tem que... Entendo. Não, mas agora é sério. Eu quero ser mãe, eu quero continuar crescendo no Instagram, viver disso lá na frente, talvez, não sei se seria possível. E também aprimorar na advocacia, fazer mais cursos, né, pra ficar por dentro das coisas do mundo, que o mundo vai evoluindo e a gente que é advogada, a gente sofre. Por quê? Eu e a Amanda, por exemplo, a gente formou com Código Processual Civil. A gente formou em 2015, né, amiga? Isso, foi em 2015. A gente saiu da faculdade, o código mudou todinho. Foi assim, a gente teve que estudar de novo o código, né? E assim, direito tá sempre mudando. Tá sempre né? mudando. Então, eu acho que é nessa linha aí que eu quero seguir na minha vida. E você tem pretensão de um dia adotar? Amiga, você sabe que isso não é uma coisa que passa na minha cabeça por... Como é que eu posso dizer? Por agora, entendeu? Se eu enfrentar algumas dificuldades, vir a perder outros bebês, ou então realmente falar, olha, Laura, por essa via que você tá tentando não vai dar, eu não descarto a hipótese de adoção de forma alguma. Sim, uma coisa que eu tenho que conversar com o Dalmo também, porque eu não sei qual que é o pensamento dele sobre isso. Eu acho que é uma atitude muito nobre. Muito nobre. Ficar sem filhos, eu não fico. Entendi. Eu quero ser mãe, eu já me sinto mãe, sabe? Então, é algo que não descarto de forma alguma. Entendi. E você já pensou, nessa questão do crescimento, né, de maturidade, né, que você teve em relação, igual essa perda que você teve e tal, a gente sabe, assim, eu que sou sua amiga, sei que a maior dificuldade da amiga Laura é ficar sem dormir, né? Nossa, gente! E a maternidade geralmente traz muito esse desafio, né? Pelo menos assim, eu não sou mãe ainda, né, mas o que a gente ouve falar muito é, se eu dormir 4 horas é bom e tal. E você, então, tá disposta? Já pensou nessa possibilidade de estar disposta, assim? Cara, pode ser que eu não tenha mais esse tipo de... A privação do sono. A privação do sono. Em nome da maternidade. Sim. Gente, eu quero muito ser mãe, vocês têm ideia. Tudo que as meninas aqui de Leopoldina, tava a Maíra Moraes grávida, tá a Naira grávida, acompanhei a Maíra, acompanho a Naira. Tô viciada nos stories da Gabriela Pugliese, tudo que ela posta, eu tô lá. Eu sei que a privação de sono vai ser algo que vai chegar, não tem jeito. Pode ser que eu fique um pouco mais mal-humorada,
Pode ser. Mas também eu tenho uma rede de apoio, né? Sim, que é muito importante, né, gente? Quando na gestação e tal, a rede de apoio é fundamental, eu acho, nessa fase, né? Acho que faz toda a diferença. O Dalmo é noturno, ele é mais noturno do que eu. Sim. E minha mãe também, meu pai, certeza que eles vão me ajudar no que precisar. Minha mãe é daquelas que vai falar assim, minha filha vai dormir, deixa eu dormir. Se bobear, vai levar a criança pra casa e não vai querer devolver mais, né? Eu moro em cima e minha mãe mora embaixo. Pode ser que eu deixe a criança lá e na hora que eu for buscar ela vai falar assim, não! Ela vai tomar vento! É preferível que ela fique aqui essa noite. É só subir uma escada, tá, gente? Mas... Ela é uma figura, gente. Eu tô aí disposta para os desafios da maternidade, é o que eu mais quero mesmo. E pra gente fechar aqui, né? Porque tantos... Gente, assim, se deixar a gente vai ficar aqui, né, assim, né? Porque são muitas histórias e tal. E aí eu queria, assim, que você mandasse um recado para as mamães que são tentantes e passaram pela mesma situação que você passou, né? Que é uma situação que acredito que é muito difícil, porque na maternidade, assim... muitas pessoas falam a questão da solidão, né? Porque é uma conexão entre você e a criança. E não tem como o marido sentir isso, né? Porque é muito pessoal. E aí, para essas mamães que estão tentantes, né? Que estão tentando ter filhos e acontece esse tipo de situação, ainda mais você que não passou, não teve uma vida, vamos colocar assim, que passou por muitos desafios, e esse foi um grande desafio na sua vida. E também para as mamães de coração, sobre a questão de aquelas que têm a vontade de adotar e aquelas que já adotaram. Um recado para elas. Nossa, então, para as tentantes e para... A gente pode colocar as tentantes que estão tentando pela via natural e também pelas outras vias, né? Pela inseminação, pela adoção. Uma vez eu li uma coisa muito, muito interessante. Desculpa. Era uma manchete de jornal e era o filho de alguma famosa. E falava assim, filho adotivo de fulana de tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, que matéria retardada. Então, se o menino é filho biológico de fulana de tal. Filho é inseminação artificial de fulano de tal. Filho é filho. Minha mãe e meu pai nunca me trataram diferente. O pessoal da minha família, a adoção na minha família é muito comum. Então, assim, no Brasil, a gente tem tentantes pela via natural, nós temos tentantes pela via da inseminação artificial, inclusive as tentantes que estão na fila da adoção, porque a fila da adoção é muito grande, amiga. É muito grande. E ao contrário da consciência que a minha mãe teve de, eu quero uma criança, não importa se é menina, não importa se é menino, se é azul, se é branco, eu quero uma criança. Infelizmente, ainda existe um preconceito velado de querer menina, querer neném, querer branco. Né? Então, isso ainda tem que ser muito trabalhado na cabeça da pessoa que quer ser pai, que quer ser mãe. A partir do momento que ela toma essa decisão, que ela entra para uma fila de adoção que é gigantesca, ela tem que estar disposta a acolher e a abraçar. A gente vê Giovanna Eubank e Bruno Galhaço. A história de vida da Titi é emocionante. Aí a Giovanna conta e eu choro. E ela é uma menina africana, fora dos padrões dos pais. E são crianças maravilhosas, né? Da gente babar neles no Instagram. Mas o que é o recado, né? O recado é continuem tentando. Tenham fé. Melhore a alimentação. Faz exercício, treine 3 vezes ao dia. Faça exercício, melhore a alimentação, faça o check-up. Isso tudo ajuda. E continuem tentando se é isso que vocês querem mesmo. Deus provê, Deus proverá. E para as mamães que adotaram, né, as mamães de coração, o que você passa para elas nesse desafio que é a questão, independentemente se são filhos biológicos ou não, que é da criação e de contar e de falar sobre, olha, você é meu filho de coração, você não foi gerado, mas eu amo você incondicionalmente, até porque sua mãe contou desde o início para você, né? Isso é fundamental, a sinceridade com a criança. Se você me pergunta assim, desde quando você sabe que você é filho adotivo? Eu falo desde sempre, porque minha mãe, ela me pegava, colocava no colo dela assim, bebezinha, e ela falava, você não nasceu da minha barriga, você nasceu do meu coração. E você quer um lugar melhor para uma criança ser gerada do que no coração? Não, Não existe, não existe. Exatamente. Eu fui muito mais esperada, muito mais aguardada do que uma criança
criança que é gerada no ventre, que tem aqueles 9 meses e tal, né? E minha mãe ainda ficou naquela indecisão, porque não sabia se a genitora poderia desistir ou não. Então, assim, contem. A primeira coisa que vocês puderem fazer, contem. E parabéns, porque realmente é uma atitude nobre. Tem famílias que olham meio assim, falam que, não vou criar filho dos outros. Cara, não fala isso pra mim, eu não sou filho dos outros, eu sou filha da minha mãe e do meu pai. Entendeu? Isso não existe, não passa na minha cabeça ser filha dos outros. E, amiga Amanda, você também não me deixa mentir, como eu sou parecida com a minha mãe, né? Muito, gente. Assim, acho que se fosse geneticamente, não seria tanto igual, as duas são muito parecidas. É uma coisa muito louca. É uma conexão muito forte, né? Muito forte. A minha mãe, a gente até dá mais faísca, porque a gente tem um temperamento muito parecido. Porque são iguais, O meu pai, eu eu tenho um lado mais calmo e tudo. Tem algumas coisas parecidas com ele também. Mas eu acho que é isso para as mamães do coração. Parabéns, não desistam, a fila é grande, mas tem muita criança precisando de um lar para receber amor, para receber carinho. E contem sempre. Não deixem que isso vaze em uma conversa, em uma briga de escola, por exemplo. Muitas crianças tentavam me atingir no colégio falando isso. Você é filha adotiva. Eu falava, tá, e daí? Minha mãe me ama muito mais do que a sua, porque a sua morre de trabalhar na loja tal e fica aí te dando um monte de presente pra suprir a necessidade do amor, do carinho, do afeto. Acabou. Cortava, né? Cortava, entendeu? Porque eu era realmente barraqueira também quando eu estudava. Então não adianta a pessoa tentar falar, você é, né? Eu falo, sou, com muito orgulho. Sim. Isso não me faz melhor nem pior do que ninguém. Sim. Então, gente, para finalizar hoje, eu queria agradecer vocês, queria agradecer a nossa amiga Laura por poder, né, dividir essa história com a gente, né, porque é uma história bem interessante, né, uma história linda de adoção, de carinho, né, de amor e tudo. E queria agradecer vocês também pela audiência, né, de estar sigam a gente no nosso, Isso. Tipo assim, pode. Isso, no Instagram pessoal também. No Instagram pessoal, Laura S. Castro. Amanda Passo 0. E também no profissional, né, amiga? Amanda. Amanda Almeida 20, pode seguir. Tem muitas dicas do dia. Muitas dicas do dia, jurídicas, isso aí. E, gente, outra coisa, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, tá? Tipo assim, pode. A gente vai tentar trazer episódios pra vocês semanais. Amiga, adorei. Isso. Eu confesso que na hora eu falei, cara, por que ela vai conversar comigo? Mas faz todo sentido, isso aqui é o importante e tem blog aí. Exatamente. E compartilhar também a experiência de vida, né? E conhecimento pra vocês. Porque muitas das vezes é um tabu, né? As pessoas falam um pouco. A gente tem a questão na internet, mas às vezes a gente vê uma pessoa que a gente conhece, né? Igual a gente tá numa cidade menor, né? Que conhece, que sabe da situação. É muito mais fácil, até pra quem tá passando pela situação, né? Fica muito mais fácil. É verdade. Gente. Amei. Muito obrigada. Obrigada. Vamos ver quem será os próximos convidados. Isso aí. Vem aí. Vem aí. Uma coisa muito forte. Uma coisa muito boa. Um abraço, gente. Fiquem com Deus.